O senador Flávio Bolsonaro falou durante a sessão de hoje da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, CPI da cortina de fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, quando criticou duramente a atitude do relator, senador Renan Calheiros, que abandonou a sessão durante a oitiva de testemunhas. Flávio Bolsonaro fez um apelo. Queria solicitar a algum membro da CPI que faça o requerimento da destituição de Renan Calheiros da relatoria da CPI. Tudo aquilo que se discutia na teoria sobre a suspeição de Renan Calheiros já se confirmou com casos concretos reais. Essa postura que ocorreu hoje de se levantar da CPI, em desrespeito às pessoas que estão aí, a todos os membros da CPI, em desrespeito ao Senado Federal, é uma postura reprovável. É um carimbo na testa de que ele não tem a menor possibilidade de continuar nessa relatoria. O senador explicou. É um caso concreto de que ele não atende ao requisito de alguém que tem de formatar um relatório final. É claro e evidente, ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida. Hoje está provado que ele não tem a menor condição de continuar na relatoria. Ao não respeitar o contraditório, torna qualquer decisão absolutamente nula. Flávio Bolsonaro reiterou que já havia arguições de suspeição contra o senador Renan Calheiros. Ele não poderia ser relator por causa do seu filho, que é governador de Alagoas. Ele votou contra a convocação de Carlos Gabas, diretor do Consórcio Nordeste, que fez uma compra fraudulenta. Comprou de empresa fantasma que não entregou os respiradores. Para proteger seu filho, Renan Calheiros deu a prova real, a prova concreta de que está impedido para exercer esta função. Todo o Brasil assistiu atônito. O senador também rebateu acusações feitas contra ele pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, reiterando também que o relator tratou de forma muito diferente o governador cassado. Com Wilson Witzel, ele mostrou a sua parcialidade. Por muito menos, pediu voz de prisão para depoente. Wilson Witzel é um ladrão corrupto. Quero estar presente nesta reunião reservada. Até onde tenho conhecimento, em alguns equipamentos federais da saúde no Rio de Janeiro há dono sim. Por exemplo, Rodrigo Maia. Assim está. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Minha saudação aos doutores Ricardo Zimmermann e Francisco Alves. Presidente, antes de iniciar a minha indagação aos convidados de hoje, eu, como não sou membro efetivo e nem suplente da CPI, queria solicitar a alguém que protocolasse um requerimento para que se discutisse a destituição do senador Renan Calheiros da relatoria dessa CPI. Por uma razão muito simples, tudo aquilo que debatimos antes do início dos trabalhos sobre a sua suspeição e o seu impedimento, discutíamos, então estávamos na teoria, a CPI não tinha começado ainda, já se confirmaram com casos concretos, reais. O que aconteceu hoje, essa postura do senador Renan Calheiros em especial, de se levantar da CPI em desrespeito não apenas às pessoas que estão aí hoje para falar e que estão dando uma aula para o Brasil, mas em desrespeito a todos os membros da CPI e em desrespeito ao Senado Federal. Uma postura como essa é reprovável. É a comprovação, a constatação, o carimbo na testa de que ele não tem a menor possibilidade de continuar nessa relatoria. Não é à toa que já se fala em Brasília, presidente Marcos Rogério, o senhor já deve ter ouvido também, o Renan Calheiros sendo chamado de Renan Delanhol. Aliás, deve estar dando inveja ao Deltan Delanhol pela sua metodologia, como conduz os trabalhos aí nessa casa. E quais são os casos concretos e novos? Por isso que eu entendo que a discussão tem que se retomar. Primeiro, hoje, a sua postura de se levantar e sair da CPI é um caso concreto de que ele não atende a um requisito básico de alguém que tem que formatar um relatório final, que se equipara a uma decisão judicial, por exemplo, que vai ser discutida em seguida pelo colegiado. É claro e evidente que ele não respeita o contraditório. Ele já tem uma opinião pré-concebida, como discutíamos antes de começar a CPI, e hoje está mais a prova de que era isso mesmo, que ele não tem a menor condição de continuar na relatoria, porque o princípio do contraditório, presidente, o senhor também é advogado, é um preceito básico, constitucional, que torna, e ao ser desrespeitado, torna qualquer relatório ou qualquer decisão absolutamente nula.
E com relação ao seu impedimento, discutíamos do seu interesse pessoal em fazer parte da CPI, em especial de ser relator de uma CPI, por causa do seu filho, que é governador do Alagoas. Pois bem, foi ontem ou anteontem, não lembro agora, ele vota pela não convocação do senhor Carlos Gabas, que é o secretário do Consórcio Nordeste, que comprovadamente fez uma compra fraudulenta. Gastou 48 milhões de reais para comprar respiradores de uma empresa fantasma e que não entregou os respiradores. Está constatado, está evidenciado, é um crime. Um crime que a CPI deveria, em sua grande maioria, estar interessada em investigar. Mas o senador Renan Calheiros, para proteger seu filho, dando a prova real, a prova concreta de que ele está impedido para exercer essa função de relator da CPI, e todo o Brasil assistiu atônito. Então, presidente, fica aqui esse meu primeiro pedido, alguém que entenda, que concorde com o que eu estou dizendo, que possa formalizar isso dentro da CPI. E segundo, presidente, já passando aí para a fala sobre os nossos dois convidados, eu quero parabenizar a coragem dos dois. A coragem porque eu entendo bem o que é defender um ponto de vista e de uma forma preconceituosa esse ponto de vista ser discriminado. Só que aí é mais grave, entendo eu, porque não é ponto de vista. São constatações, são provas, presidente, que eu reputo que é tão grave quanto também é a cobertura que está sendo dada à sessão de hoje. Salvo engano, as televisões que cobrem rotineiramente aí a CPI, dentre elas, a única que continua cobrindo é a CNN. Então eu queria dar os parabéns aos profissionais da CNN, porque dão uma demonstração também, não saem do discurso e vão para a realidade de que ouvem sim os dois lados. Eu acho que é muito importante o trabalho social que hoje a CNN está exercendo ao permitir que o Brasil tenha acesso ao compartilhamento de conhecimentos dos dois médicos que estão aí hoje, é uma função muito grande. Então esse preconceito que existe, essa politização que existe, nós vimos ontem também com o ex-governador Wilson Witzel, que mentiu aí descaradamente na CPI sobre um monte de tema, tentou antecipar as eleições de 22, no mesmo dia que ele foi denunciado. A denúncia foi aceita na 7ª Vara Federal Criminal contra Wilson Witzel, a sua esposa e uma série de seus ex-assessores, exatamente por roubar a saúde em plena pandemia. Então, isso não pode passar batido. Mais uma vez, o senador Renan Calheiros demonstra a sua total parcialidade, porque por muito menos ele já havia dado voz de prisão a uma pessoa, né, que estava supostamente, na ideia dele, caindo em alguma contradição. Mas o ex-governador Wilson Witzel, presidente, foi além disso. Ele quis imputar a mim eu ser o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. E é importante usar esse espaço para esclarecer, porque essa mentira, já dei diversas entrevistas esclarecendo, não sei quem são, não sei o nome de um diretor de Hospital Federal do Rio de Janeiro. Se passar do meu lado, eu não posso reconhecer quem é, porque eu não conheço de verdade. E ele joga isso na CPI para o Brasil inteiro assistir. Obviamente, uma parte da mídia compra esta mentira, mas eu estou ansioso para essa reunião reservada que acontecerá, aonde esse cidadão, ex-governador, ladrão, corrupto, assassino, Wilson Witzel, diz que trará informações importantes, porque eu quero estar presente. Porque, até onde eu tenho conhecimento, em alguns aparelhos federais da saúde no Rio de Janeiro, há donos sim. Por exemplo, o senhor Rodrigo Maia. Mas a gente conversa sobre isso, né, numa sessão reservada. Essa é uma questão que realmente a gente vai descobrir só com o tempo. Mas, presidente, só para concluir, então, eu quero comunicar que eu vou interpelar o ex-governador Wilson Witzel para que ele explique por que disse que eu sou o dono dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Ele vai ter que explicar, ou então, e se não forem explicações razoáveis, eu sei que ele está mentindo, a consequência será ele ser processado, bem como com relação a um monte de besteiras e mentiras que ele contou sobre Marielle, querendo fazer algum vínculo entre a investigação de Marielle e as investigações que terem avançado sobre os desvios dos recursos da saúde promovidos pela gestão do senhor Wilson Witzel. E aí, presidente, por fim, a gente pode depois talvez conversar aí com outros senadores que entendam como eu que não há mais condições do senador Renan Calheiros permanecer
como relator dessa CPI, agora diferente do que ocorreu antes da CPI, agora já com a CPI iniciada com quase 2 meses de trabalhos, com casos concretos mostrando que ele é não só suspeito, como ele é impedido para exercer essa função tão importante na relatoria. Obrigado, boa tarde a todos, presidente. Agradeço Vossa Excelência pela contribuição, pelos questionamentos que fez, as ponderações todas na tarde de hoje. Nós vamos dar sequência. Ok. Senador Jorginho, por favor. Senhor presidente, senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves e Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Senhores senadores, é lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho. É lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho, Vossa Excelência me permite apenas uma pequena intervenção? Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, o senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, senhor presidente. A CPI não pode funcionar, ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Você pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar alguém. Eles não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos dois é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Ela não pode só ouvir um lado. Ele não está aqui, nem o doutor Francisco, nem o doutor Ricardo, são testemunhas ou sequer, aliás, nem de longe são investigados, nem de longe, e estão como testemunha. Para esclarecer o uso de um fármaco ou de fármacos relacionados à Covid, que é o pensamento deles, como tem divergência, que foi o pedido do senador Luiz Carlos Reis. Então eles não estão aqui para acusar ninguém, eles não estão aqui para defender ninguém, para ser testemunha de nada, absolutamente de nada. Eles vão, aqui hoje, a experiência deles, senador Mago Rogério, que eles tiveram é que eles vão passar para a CPI. É isso, senador. Então ninguém é obrigado a fazer pergunta aí. Os dois que vieram contra aqui, senhor presidente, e ficaram aí lado a lado, onde estão exatamente os dois, tiveram o mesmo tratamento que estão tendo eles? Eu não estava nesse dia presidindo, senador. Eu tive que viajar a Manaus, Vossa Excelência sabe. Eu não estava na sexta-feira passada aqui. E hoje, para você ter uma ideia, eu tinha que estar em Manaus hoje, mas eu estou aqui fazendo questão de presidir a CPI. Mas eu gostaria, presidente, de lhe passar o que o senador Marcos Rogério está colocando. O senhor não estava aqui, eu vi o senhor, inclusive, na tela lá em Manaus, o senhor participou no final. Só no final. No final, eu vi a sua atenção. Já. Eu vi a atenção que o senhor teve. Isso é fato. Agora, quem estava presidindo a sessão, o senador Randolfo Rodrigues, estava sentado onde o senhor estava e, de uma certa forma, conduziu essa CPI com o relator o tempo inteiro sentado, fazendo perguntas. O relator abandona a CPI, vai embora hoje, porque realmente parece que não interessa a busca pela verdade, apenas uma parte da verdade. A gente tem dito isso desde o começo da CPI, hoje está claro, está explícito. Está explícito para o Brasil inteiro isso. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, hoje está evidente. Só um minutinho. Lamentável isso. Só um minutinho. Lamentável. Só um minutinho. Senhores senadores, o relator não pode ter sentença sob prescrição de medicamentos. Ele não pode ter sentença, até porque essa CPI, ela não é uma CPI que tem o direito de dizer o que é isso, o que é aquilo. São indícios que serão colocados no relatório, tanto de uma parte como do outro. Agora, não há nenhuma condição de... Tanto os dois convidados estão aqui, e até constrangedor de estar debatendo, já era para o senador Jorginho estar fazendo as perguntas. Eu acho que ele deveria tocar, senador. Aliás, Vossa Excelência me ajudaria muito, deixa o senador Jorginho e a gente vai vendo aqui. Por favor. Eu peço a Vossa Excelência apenas... a questão de ordem que fiz tem amparo regimental no artigo 147. Na hipótese de ausência do relator a qualquer ato,
da CPI, ser-lhe designado um substituto para ficar nessa condição. E eu perguntei isso porque o relator tem um tempo para fazer o questionamento que nenhum de nós temos. Eu peço a Vossa Excelência, então, que seja tolerante com os membros da CPI para que possam fazer as perguntas e dar tempo aos convidados para falar, senhor presidente, com a mesma generosidade que teve aqueles dois que vieram aqui e foram contra. Porque senão nós estaríamos tratando de maneira desigual nessa matéria. Por favor, senador, não vamos desmerecer os colegas senadores. Eu volto a repetir. A CPI passa e nós vamos continuar convivendo aqui. Tomara de que Deus permita que a gente conviva há muito tempo. A gente não é inimigo um do outro aqui. Nós estamos aqui, temos divergências do ponto de vista políticas pontuais e não é tão grande essas divergências. Cada um defende um lado e eu respeito. Agora, os dois convidados, e desculpa, doutor Francisco e doutor Ricardo, vocês estão numa audiência pública aqui, onde nem o senhor, nem são testemunhas e não são investigados em nada, entendeu? Até porque eu não fiz, não teve juramento, não tem nada. O senhor está aqui para colocar o que o senhor defende. Que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Pode discordar, mas respeita. É o papel. Então é uma audiência pública, senador. Sim, presidente. Como era também a do doutor Cláudio e a Natália. Sim, mas eu não que eram contra. Okay, e olha o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Vamos seguir a sessão. Só espero que a gente tenha o mesmo tempo para poder... Senador, eu vou ficar aqui, tempo necessário para Vossa Excelência fazer as perguntas que quiser. Agradeço. Fique tranquilo. O senhor dará um tempo. Eu farei a mesma coisa que eu sempre fiz. Às vezes eu interrompo para perguntar alguma coisa. Isso é normal. É uma coisa que eu faço naturalmente. Então não haverá comportamento diferenciado de nada. Senador Jorginho, por 15 minutos, por favor. Agora, aquilo que nós tínhamos acordado. Por favor, não faça um discurso de 15 minutos e depois faça suas perguntas, que não vai acontecer isso. Lembra que nós acertamos? Que nos 15 minutos a pessoa pode falar o que quiser, mas também pode fazer as perguntas que quiser nos 15 minutos. Aqui tem senador que chega 14 minutos e 30 segundos, faltando 15 segundos para terminar, que ele faz as perguntas. Hoje não vai acontecer, senador Jorginho. Só para lamentar, ontem à noite a Globo já publicou o que aconteceu aqui, que a oposição se afastaria. Um desrespeito. Eu fiquei até o fim da outra sessão, não ouvindo tudo que é bobageira que eles disseram, mas ouvi. Senhor presidente. Para mediar, senhor presidente, perdão, senador Jorginho, só para mediar, para lhe dar um encaminhamento, só para lhe dar um encaminhamento para pacificar a situação. Já que o relator, senador Renan Calheiros, não quis fazer perguntas e saiu, inclusive, da CPI, acho que é a primeira vez que a gente está sem relator aqui, eu queria lhe perguntar se o senhor poderia, o tempo dele, distribuir com os senadores aqui o tempo que ele faria, geralmente 3 horas, 4 horas de pergunta, se a gente pode distribuir para os senadores esclarecer esse assunto que é de interesse da sociedade brasileira. Eu lhe faço esse encaminhamento. Se o senhor der uma tolerância, o senhor tem como dar uma tolerância maior, já que hoje é um caso de exceção nesse tribunal? Presidente. Olha, só se a gente... 3 horas, só se fosse para perguntar com quantos anos, quantos meses ele nasceu, como foi a infância dele, porque, sinceramente, é uma questão, um ponto só. Nós estamos tratando só de um ponto, sinceramente. Não há muito o que perguntar. É verdade, presidente. Com relação aos dois que vieram contra aqui, também não tinha, ficaram aqui o dia inteiro. Amigo, mas acontece Eu vou dizer só para finalizar minha fala e Vossa Excelência segue com a direção dos trabalhos. Dizer que estou com vergonha do que estou assistindo nesse momento, em razão do papelão que fez o relator e os membros da oposição. Vergonha, porque 2 médicos profissionais deixam as suas atividades, vêm para cá para poder dividir a sua experiência. Eu não sou dono da verdade, eu quero saber dos dois lados, ouvir os outros que eram contra, ouvi, questionei. E hoje tinha outros afazeres também. Fiz questão de vir aqui para ouvi-los, porque eu tenho interesse pela vida. Tenho interesse em saber se é possível salvar vidas com esse ou com aquele protocolo. Tenho interesse em saber se o fica em casa mata ou salva. Se o tratamento se mata ou salva. Então eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade.
Pais da ciência, covardes. Covardes. É isso que são. Eu acho que vamos deixar claro para quem está nos vendo. Parabéns a Vossa Excelência por ter ficado. Não é questão, eu sou presidente da CPI, eu tenho não é a favor. É obrigação minha estar aqui. Vossa Excelência, ninguém é obrigado a ter lado A ou B. Agora, ouvir os dois lados é um gesto de grandeza e humildade de todos. Irei ter o comportamento como sempre tive o comportamento aqui. Na hora que discordar, eu vou questionar, na hora que eu não... vai ser... Senador Jorginho Melo, desculpa, senador, mas não fui eu que lhe atrapalhei. Muito bem. Senhor presidente, senhores senadores, cumprimentei o doutor Ricardo, o doutor Francisco. É lamentável o que aconteceu, evidentemente. O senador Renan não poderia ter virado as costas para dois médicos que vieram aqui responder e os demais membros da CPI que se ausentaram. Isso fica feio. Isso realmente foi um acontecido muito ruim, entendeu? Senador Jorginho, só pela questão, como não tem ninguém aqui, é uma questão da gente ter o espaço necessário, eu vou pedir para ele sentar aqui, por favor, porque já a gente está mantendo aqui no... Desculpa, viu, doutor, mas é melhor até para o senhor, tá?